Irmãos, em mais um episódio de Aprendendo com a Salvos, hoje traremos a vocês preciosos estudos acerca dos capítulos 12 ao 15 do Evangelho de João. Quero te convidar gentilmente, nos próximos 30 minutos, a você parar tudo o que está fazendo, pegar a sua Bíblia Sagrada e desfrutar de mensagens poderosas da parte de Deus. Estamos nos capítulos que antecedem a morte de Jesus. E em especial neste Evangelho de João, Jesus nos traz uma série de ensinos e verdades que certamente, irmãos, não apenas te impactarão, mas também te farão refletir, talvez a respeito da vida que tens levado, do seu propósito e da esperança futura que somente encontramos em Jesus. Sempre lembrando que se você está acessando esta página pela primeira vez, os estudos anteriores estarão disponíveis a você por meio de links em alguma parte desta publicação. Aproveite a vinheta da Salvos e curta o nosso canal. Se inscreva em nossa página pelo Facebook, YouTube e Instagram. Sejas você parte integrante desta família. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça é o que somos. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundos. Pegue papel e caneta para suas anotações, acalme seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Um abençoado estudo. E tendo Jesus ressuscitado Lázaro, e faltando cerca de 6 dias para a festa da Páscoa, prepararam ali um grande jantar para Jesus. Marta estava por demais ocupada preparando tudo para o grande jantar. E estando Lázaro com Jesus à mesa, Maria, a outra irmã, pegou um perfume muito caro, feito de nardo puro, e passou a derramar o perfume aos pés de Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta de que ela não apenas derramava o perfume aos pés de Cristo, mas também os enxugava com seus próprios cabelos. E tendo Judas Iscariotes, o discípulo que trairia Jesus Cristo, vendo a cena de Maria aos pés de Jesus, com aquele perfume caríssimo, exclamou: "Mas que desperdício! Este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres." Judas dizia isto não porque estivesse de fato preocupado com os pobres. A sua intenção era outra. Judas era ladrão, e as Escrituras Santas nos mostram que, sendo Judas aquele que cuidava da bolsa do dinheiro dos apóstolos, costumeiramente, tinha por hábito se apropriar indevidamente de alguns valores. Aquele perfume de fato era caríssimo. Estima-se que valesse 300 moedas de prata. Agora pare para pensar no desespero de Judas ao ver a cena. Ele, Judas, logo ele, que trairia Jesus Cristo por míseras 30 moedas de prata. E Jesus Cristo, creio eu, percebendo a má intenção de Judas e também a reclamação de Marta pelo fato de Maria não estar ajudando a servir o jantar, Jesus Cristo se vira aos demais e lhes diz: "Deixem Maria em paz, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão com vocês para sempre, mas eu nem sempre estarei aqui com vocês." E muitas pessoas, ao ficarem sabendo de que Jesus Cristo estava em Betânia, foram até a casa de Lázaro para vê-los. E a Bíblia Sagrada também nos conta de que, tendo os fariseus e líderes religiosos tomado conhecimento da notícia de que Jesus Cristo estava na casa de Lázaro, faziam eles para matar Jesus e agora também Lázaro. Com o milagre da ressuscitação de Lázaro, o capítulo 12, verso 11, nos conta de que muitas foram as conversões no meio judeu, e isto verdadeiramente assustava sobremaneira todas as lideranças judaicas da época. E no dia seguinte, uma grande multidão, ciente de que Jesus Cristo estava para chegar em Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com o Messias. E todos gritavam: "Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel!" E Jesus, mansamente, procurou por um jumento e o montou. E assim se cumpria ali uma profecia dada por Zacarias, que está descrita lá no capítulo 9, verso 9,
quase no finalzinho do seu Antigo Testamento, que diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exultem, ó Jerusalém. Eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que naquele momento, nenhum dos discípulos ali associaram a cena à profecia bíblica dada por Zacarias. Porém, mais tarde, após Jesus Cristo ter voltado para a presença gloriosa do Pai, todos lembraram da profecia e concluíram alegres de que haviam sido testemunhas oculares daquilo que havia sido escrito cerca de 500 anos atrás. Já o verso 20 do capítulo 12 do Evangelho de João nos conta que alguns gregos foram até Filipe e pediram para falar com Jesus Cristo. E tendo Filipe comunicado isto ao Messias, eis que Jesus Cristo lhes diz: É chegada a hora. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É chegado o momento em que o Filho do Homem terá a sua natureza divina revelada. Se um grão de trigo, quando jogado à terra, não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Agora, se morrer, ele dará muito fruto. Prestem atenção no que vos digo. Quem ama a sua vida, perdê-la. Agora, quem não se apega à sua vida neste mundo, então ganhará para sempre a vida eterna. Quem quiser me seguir, siga. E onde eu estiver, ali também estará este servo comigo. E o meu Pai honrará todos aqueles que se dispuserem a me servir. Porém, confesso a vocês que neste instante estou sentindo uma grande aflição. E o que devo eu dizer a vocês? Será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Verdadeiramente não. Pois esta hora chega, e de fato já chegou, e foi justamente para isto que eu vim. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que Jesus Cristo seguiu orando a Deus, pedindo a Ele que revelasse a gloriosa presença do Pai junto ao Filho. Foi então que se escutou uma voz vinda do céu que dizia: Já o tenho glorificado, Filho, e mais uma vez o glorificarei. E todos ali se assustaram sobremaneira. Alguns diziam: Mas o que foi isto? Terá sido um trovão? E outros afirmavam: Vocês viram? Um anjo falou com Jesus Cristo. E Jesus seguia dizendo: em verdade vos digo, que esta voz que ouvistes não veio por amor a mim, mas sim por amor a vós. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei para mim todos aqueles que creem em mim. E a multidão não entendia quando Jesus Cristo dizia que iria morrer. Porém Jesus prosseguia: A luz ainda ficará com vocês um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês ainda têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Já vocês que têm a luz, creiam nela, para que possam viver nela. E apesar de todos os milagres realizados e tudo que presenciavam, a Bíblia Sagrada segue nos contando de que eles não acreditavam em Jesus. E assim se cumpria mais uma profecia, desta vez dada por Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? A Bíblia nos conta de que Isaías havia dito isto, pois viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dela. Isto ocorreu cerca de 700 anos antes de Cristo. E a Bíblia nos conta de que muitos líderes judeus acreditavam em Jesus, porém não falavam nada publicamente, pois temiam que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Estas pessoas, definitivamente, gostavam mais de ser elogiadas pelas pessoas do que propriamente serem elogiadas por Deus. Ao que Jesus Cristo conclui no final do capítulo 12 com o seguinte discurso: Quem acredita em mim, não acredita somente em mim, mas acredita também naquele que me enviou. E quem hoje me vê, também não vê apenas a mim, mas também aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, e todo aquele que crer em mim não perecerá. E se alguém dentre vós ouvir das minhas palavras e não crer, eu não os julgarei, pois não vim para julgar, mas sim para salvar. Quem me rejeitar e não receber das minhas palavras de salvação,
então já terá quem o julgue. E isto ocorrerá quando no último dia. Eu não vos tenho falado em meu próprio nome, mas sim no nome do meu próprio Pai que me enviou. É Ele quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que esta ordem que Ele me dá trará a vida eterna para vocês. Portanto, o que eu digo é apenas aquilo que o Pai me ordena. E faltando apenas um dia para a Páscoa, Jesus Cristo sabia que havia chegado a sua hora de cumprir com a sua obra, deixar este mundo e voltar para a casa do Pai. Jesus sempre amou as pessoas e todos aqueles pelo qual ele veio salvar. E estando Jesus jantando com seus discípulos, a Bíblia Sagrada nos conta de que o diabo já havia convencido Judas a trair Jesus Cristo. E Jesus sabia disso. Foi então que Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Depois Jesus pegou uma bacia, pôs água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E quando Jesus Cristo chegou perto de Simão Pedro, Pedro lhe perguntou: vais mesmo lavar os meus pés, Senhor? Ao que Jesus Cristo responde: o que eu faço agora, Pedro, tu não entendes, porém saberás mais tarde. E Pedro, cheio de humildade, se volta a Jesus Cristo e lhe diz: Senhor, nunca permitirei que o Senhor lave os meus pés. Ao que Jesus Cristo volta a dizer: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não será mais meu discípulo. Ao que Pedro replica a Jesus: então, por favor, Senhor, não lave apenas os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Ao que Jesus Cristo lhe diz: quem já tomou banho, Pedro, está completamente limpo e precisa lavar apenas os seus pés. E vos digo que, de fato, todos vós estão limpos, com exceção de apenas um. E depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus volta a vestir a sua capa e, sentando-se mais uma vez à mesa, pergunta aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tendes razão, pois sou mestre e senhor. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu venho para lhes dar um exemplo, e aquilo que eu faço, façam também vós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, então serão felizes se a praticarem. Não estou falando de todos vocês. Eu conheço bem aqueles que eu escolhi. E para que se cumpra as Escrituras Santas, um de vós que toma refeição comigo se virou contra mim. Digo isto agora a vocês antes que tudo aconteça. Pois quando acontecer, e acontecerá, e vocês testemunharem disto que estou lhes falando, saberão que verdadeiramente eu sou. E tendo dito isto, a Bíblia nos conta de que Jesus Cristo ficou muito aflito. E estando aflito, passou a declarar abertamente: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês é um traidor. E então todos se entreolharam assustados e não sabiam mais o que dizer a Jesus. Todos ali, à exceção de Judas, não sabiam de quem Jesus Cristo falava. E tendo Pedro perguntado a Jesus quem o trairia, Jesus mais uma vez lhes disse: será aquele que eu vou dar um pedaço de pão passado no molho. E em seguida, Jesus pegou um pedaço de pão, passou no molho, e entregando a Judas, lhe disse: o que vais fazer, Judas? O faça logo. E tendo Judas recebido o pão de Jesus, ele se retira da presença de todos. E quando Judas saiu, Jesus Cristo disse aos demais: agora a natureza divina do Filho é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa do Pai. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus foi revelada, então Deus revelará em si a natureza divina do Filho. E Deus fará isto agora mesmo. Meus filhinhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês irão me procurar, mas eu digo agora a vocês o que já disse aos líderes judeus. Por ora, vocês não poderão ir para onde eu vou. Porém, eu lhes dou um novo mandamento: amem o teu próximo como a ti mesmo. Assim como eu vos amei, ame também os outros. Se tiverem amor uns pelos outros,
Então todos saberão que de fato vocês são os meus discípulos. E Simão Pedro, sem entender muito o que Jesus Cristo dizia, se volta ao Messias e lhe pergunta: Senhor, eu não compreendo. Para onde é que o Senhor vai? E por que eu não posso segui-lo desde agora? Eu lhe digo, Jesus, que se for necessário, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Ao que Jesus Cristo responde a Pedro: Para onde eu vou, Pedro? Por ora não te é permitido ir, mas chegará o dia em que você poderá me seguir, Pedro. E tendo Pedro insistido com Jesus acerca da sua fidelidade, Jesus Cristo, com um olhar manso e digno de Deus, olha para Pedro e lhe diz: Será mesmo que estás preparado para morrer por mim, Pedro? Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a Bíblia segue nos contando de que Jesus Cristo seguia dizendo a eles: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar uma para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, então eu voltarei e os levarei comigo. Ao que Tomé pergunta a Jesus Cristo: Senhor, por favor, nós não sabemos aonde vais. Como podemos então saber o caminho? E Jesus Cristo, voltando a eles, mais uma vez responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Na verdade, desde agora, vocês já o conhecem e o têm visto, pois ao me verem, vocês também veem o Pai. Então por que me perguntam a toda hora: Senhor, mostra-me o Pai? Faz tanto tempo que estou com vocês e vocês ainda assim não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. O que eu digo a vocês, não digo o meu próprio nome. Acreditem, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, então ao menos creem por aquilo que eu faço. E eu lhes digo a vocês que tudo aquilo que pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam e são verdadeiramente os meus discípulos, então obedeçam os meus mandamentos. E vos digo também que isto é verdade, que pedirei ao Pai que Ele vos traga um outro Consolador. E Ele vos dará o Espírito da verdade, para a fim de ficar com vocês para todo sempre. O mundo não poderá receber deste Espírito, porque não o veem, tampouco o conhecem. Já vocês o conhecem porque Ele está com vocês e passará a viver dentro de vocês. Portanto, não temam. Eu não os deixarei sós, e voltarei para ficar com vocês. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que nos dias que antecediam a morte de Jesus, ele continuava a passar diversas instruções aos seus discípulos. Certa vez, Judas, não o Iscariotes que o havia traído, perguntou a Jesus Cristo: Mestre, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem verdadeiramente o Senhor é? E Jesus Cristo respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E eu e o meu Pai amamos essa pessoa e viveremos com ela. Já a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E como já vos falei, esta mensagem não é minha, mas sim do Pai que me enviou. E eu tenho-vos dito isto enquanto eu ainda estou com vocês. Já o Auxiliador, o Espírito Santo da Verdade, ensinará a vocês todas estas coisas e fará com que se lembre de tudo aquilo que eu vos disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu vos dou. E não lhe dou a paz como este mundo entrega. Portanto, não fiquem aflitos, tampouco tenham medo. Vocês bem ouviram aquilo que eu lhes disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, então ficariam alegres pelo fato de eu estar voltando para meu Pai. E eu digo isto agora a vocês, antes que estas coisas de fato aconteçam, para que quando acontecer, vocês creiam e sejam testemunhas disto. E Jesus prosseguiu: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam comigo.
E os ramos que dão uvas, ele poda também, a fim de que fiquem limpos e deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos graças aos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos a vocês. Exatamente assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, este dará muito fruto, porque sem mim vocês nada poderão fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde serão queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, então vocês receberão tudo o que pedirem em meu nome. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E vos digo isto para que a minha alegria esteja em vocês e para que a minha alegria seja completa em vocês. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem mais amor pelos seus do que aquele que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para irem e darem muitos frutos, por onde quer que andarem. Lembre-se que se o mundo odiar vocês, ele primeiro odiou a mim. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, elas também perseguirão a vós. Essas pessoas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora que falei, estas pessoas não têm desculpa alguma acerca do seu pecado. E quando chegar o Auxiliador, o Espírito Santo da verdade, então ele falará a respeito de mim. E lembre-se de que serei eu que enviarei este Auxiliador a vocês da parte do meu Pai. E vocês também falarão e testemunharão a meu respeito, afinal estão comigo desde o começo. Irmãos, te proponho agora a realizarmos uma breve reflexão conjunta acerca destes 4 capítulos que acabamos de estudar. Relembrando, irmãos, no vídeo de hoje, nós estudamos os capítulos 12, 13, 14 e 15, deste que é o 4º evangelho da nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Após teres assistido este vídeo de hoje, que mensagem o Espírito Santo da verdade lhe trouxe ao coração que você pudesse testemunhar, compartilhar aqui conosco? Se Deus tocou o teu coração e você se pegou reflexivo acerca de tantas mensagens poderosas da parte de Deus, então nos diga com suas palavras como Jesus Cristo tem se revelado a você. Sabe, irmãos, algumas questões hoje, quando da leitura destas passagens bíblicas, Deus me tocou profundamente ao coração. Uma delas foi quando a Bíblia Sagrada nos relata de que muitos líderes judeus, apesar de acreditar em Jesus Cristo, eles não tinham a coragem de relatar isto de forma pública aos demais. Eles tinham receio de serem expulsos do seu meio ou daquilo que formulavam como seu mundo de vida ideal. Quantas vezes, irmãos, nós negamos Jesus Cristo ou deixamos de falar nele com alguma oportunidade que Deus nos conceda? Perceba, irmãos, negar a Jesus Cristo nem sempre precisa ser algo assim tão escandaloso. Não raro, negamos a Jesus quando nos afastamos dele, ou quando deixamos de fazer a sua vontade para atender um capricho pessoal nosso. Jesus nos convida gentilmente, irmãos, a sermos testemunhas dele, e isto não é pouco. Um outro aspecto importante, que também me tocou profundamente o coração, foi quando Pedro, querendo aparentar uma imagem a Jesus Cristo, lhe disse: Senhor, eu estou preparado para morrer pelo Senhor. Ao que Jesus Cristo responde a Pedro: Pedro, Pedro, em verdade vos digo que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe, irmãos, quantas vezes em nossas vidas pessoais nós já tentamos aparentar algo para alguém? Quantas vezes nós já passamos a ideia de sermos muito espiritualizados aos demais, íntimos de Deus. Porém, quando estamos sozinhos ou junto dos nossos, não temos paciência, somos grosseiros e reagimos conforme o impulso. Da onde vem essa nossa precariedade, irmãos? Por que nós somos assim? Se existe uma verdade que levo comigo nesses estudos de hoje,
É a verdade que nada fica no escuro para Jesus Cristo. Aquilo que você é, aquilo que você faz, Jesus Cristo sabe. E é com base nesta verdade que cada vez mais eu tenho buscado levar a minha vida com Jesus com os olhos críticos, sempre voltados para dentro de mim. Jesus Cristo certa vez nos disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Portanto, irmãos, se existe algo que tenho buscado todos os dias, são orações em secreto junto ao meu Senhor, de modo a me esvaziar por dentro e assim permitir que o Espírito Santo da verdade possa seguir trabalhar verdades dentro de mim. Não sejas como Judas, irmão, que tendo o privilégio de ceiar com Jesus Cristo, lhe virou as costas. Reflita a respeito. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.